Olá pessoas, a aula de hoje, geradores e receptores. A gente vai falar sobre as características básicas de um gerador de corrente contínua, ok? Geradores de corrente alternada a gente deixa para outra aula, próxima não, para outra aula. E receptores, sem ser os receptores resistivos, que a gente já falou sobre os resistores, tá? No caso aqui, receptores ativos, são os motores elétricos, ok? Para os geradores de corrente contínua, são as famosas pilhas e baterias, vamos falar o seguinte. O gerador ele é qualquer dispositivo que converte uma forma de energia em energia elétrica. Essa é a definição geral de gerador. A gente vai se resumir aqui a falar sobre pilhas e baterias, geradores de corrente contínua. Característica básica deles é o seguinte. Aqui o esqueminha de uma pilha. Eu posso entender essa pilha como sendo um gerador eletroquímico. Ela pega a energia química e converte em energia elétrica. Mas quando ela faz isso, quando você liga a pilha num receptor, ela faz os elétrons se moverem no circuito, ela gera corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela tem que atravessar a pilha para ganhar energia. Então, no mesmo momento que a pilha fornece energia para as cargas, parte dessa energia fornecida, as cargas têm que utilizar para atravessar a pilha. Então, a pilha também é um condutor elétrico. Como qualquer condutor, ela também apresenta uma resistência. Então, a pilha ela vai ter o que a gente chama de resistência interna, que é uma resistência intrínseca à pilha. Então, a energia que o gerador, a pilha ou a bateria, consegue fornecer para as cargas não é totalmente utilizada no aparelho em que a pilha está ligada. Parte dessa energia é utilizada para atravessar a própria pilha. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de equação do gerador. U é igual a epsilon menos RI. Vamos entender os elementos aqui. A aula de hoje é para entender fórmula, tá? U é a diferença de potencial que a pilha pode fornecer para o receptor. Esse epsilon é a força eletromotriz da pilha, a tensão máxima que ela pode produzir. Ela produz isso, mas ela não consegue fornecer, porque parte dessa tensão aqui ela é perdida dentro da própria pilha pela resistência interna. Então, a resistência interna é uma resistência intrínseca do gerador. A gente não consegue tirar ela. Tá? Só em algumas situações que o problema vai dizer o seguinte. Desconsidere a resistência interna do gerador. Aí você calcula sem a resistência interna, mas num gerador real, a resistência interna sempre está lá. Tá? Então, quando você compra uma pilha, tá aqui a foto de uma pilha. Quando você compra, vai lá na loja, compra essa pilha e vem escrito 1,5 volts na pilha, não significa que ela vai funcionar com 1,5 volts. Significa que 1,5 volts é a força eletromotriz dela. Quando você ligar essa pilha num aparelho, ela vai fornecer para o aparelho um valor menor do que 1,5 volts. Lembra aqui da equação do gerador. Tá? Então, 1,5 menos um fator aqui de resistência. Quanto maior for a corrente elétrica exigida pelo aparelho, menor vai ser a tensão de funcionamento da pilha. Você já deve ter reparado, quando você usa muito celular, o celular é alimentado por uma bateria, a bateria aquece. Então, se a bateria está aquecendo, você está perdendo energia na forma de calor. Ok? Então, a bateria está fornecendo energia para funcionar o celular, ao mesmo tempo que está perdendo energia. Então, vamos pensar em termos de potência. Potência é energia no tempo, né? Então, o gerador, como qualquer outra máquina, ele vai ter um rendimento. Ele tem uma energia teoricamente possível de produzir, mas ele não consegue fornecer
totalmente essa energia para o aparelho em que ele está ligado. Parte da energia é perdida na forma de calor. Pensa assim, tá? Então aqui eu tenho uma potência útil, potência total. Para quem lembra lá da termodinâmica, já devem ter estudado segunda lei da termodinâmica, já devem ter estudado o rendimento de máquinas térmicas, a ideia é a mesma. O conceito mecânico aqui é o mesmo, tá? Então, mas para o gerador, o rendimento vai ser a diferença de potencial que ele consegue fornecer para o aparelho dividido pela força eletromotriz. Como eu já mostrei aqui, a força eletromotriz é sempre o máximo que ele consegue produzir, só que ele não entrega esse máximo, ele sempre entrega um valor menor. Então, em outras palavras, essa força, essa tensão aqui, essa diferença de potencial é sempre um valor menor do que a força eletromotriz. Não sei se vocês repararam, apesar de falar força eletromotriz, a força eletromotriz não é uma força, ela é uma tensão, ela é uma diferença de potencial, tá? Só historicamente ficou com esse nome de força eletromotriz. Então, essa divisão aqui é sempre um número entre 0 e 1. Ela nunca vai ser um número maior que 1. Geralmente a gente apresenta rendimento em porcentagem. Então a gente fala de 50% de rendimento, 30% de rendimento. Isso a gente vai ver nos exercícios. Tá? Mas, por exemplo, 50% de rendimento significa que a bateria está fornecendo 50% do total de energia que ela pode produzir naquela situação, ok? Então eu tenho aqui, ó, pensando em energia ainda, potência do gerador. Lembrando, potência é energia no tempo, tá? Eu tenho essas três figuras aqui de potência no gerador. A potência total, a potência lançada e a potência dissipada. Potência total tem a ver com a energia total que ele pode produzir. Só que ele não entrega essa energia total. Ele entrega só uma parte, que é a potência lançada. A outra parte é perdida na forma de calor, potência dissipada. Então a potência total é calculada com a força eletromotriz, potência lançada com a diferença de potencial e a potência dissipada entra aqui, ó, resistência interna, corrente ao quadrado. Quanto maior a corrente, maior a potência dissipada. Agora, receptores. Receptor ativo, no caso, ele converte a energia elétrica em qualquer outra forma de energia que não exclusivamente térmica. A gente já conversou sobre receptores resistivos. Eles convertem a energia elétrica em exclusivamente energia térmica. Não é o caso aqui, tá? Então, para esse tipo de receptor, que é o receptor ativo, em geral um motor elétrico, eu tenho o elemento chamado força contra-eletromotriz. Um pouquinho diferente do gerador, a força contra-eletromotriz é a tensão mínima que o receptor necessita para funcionar. Só que a gente não oferece a tensão mínima para ele funcionar. Por quê? Pelo mesmo motivo do gerador. Quando a corrente elétrica atravessa o receptor, parte dessa energia que a corrente elétrica transporta é para produzir outra forma de energia, e no caso aqui de um aparelho vai ser o som, no caso de um motor vai ser energia mecânica, e parte é convertida em calor. Então você também tem uma perda de energia na forma de calor, no funcionamento de um aparelho, tá? Pelo próprio circuito, o circuito do aparelho aquece. Então, a gente nunca pode fornecer a energia mínima para ele funcionar, porque ele não vai funcionar. Porque se ele precisa perder energia na forma de calor, ele não consegue funcionar com o mínimo. A gente tem que fornecer um pouquinho a mais. Então esse pouquinho a mais é representado aqui, ó. Então a tensão fornecida para um receptor é a força contra a eletromotriz mais a resistência interna dele vezes corrente, ou seja, mais um fatorzinho aqui necessário para compensar essa perda de energia na forma de calor. Então, repare que a equação é bem parecida com a do gerador, só que lá no gerador eu tenho uma perda de energia e aqui
que eu tenho que descontar na fórmula, e aqui a perda de energia eu tenho que compensar. Não sei se ficou claro. O gerador ele fornece energia. Ele fornece energia e perde uma parte no processo. O receptor ele precisa de energia para funcionar. Só que como ele perde uma parte no processo, ele precisa de um pouco a mais. Esse pouco a mais está aqui representado como uma soma. Ok? De novo, eu tenho rendimento nesse caso, rendimento de um motor elétrico ou de um receptor elétrico. O conceito básico continua sendo o mesmo, potência útil, potência total. Só que no caso do receptor, a potência útil está relacionada com a força contra a eletromotriz. E a potência total é a diferença de potencial fornecida para ele. Depois revisa com calma os slides, porque isso gera muita confusão. Tá? As fórmulas são muito parecidas. Olha com calma. No gerador, eu tenho força eletromotriz, que é a tensão máxima. Então, ela fica embaixo porque ela é maior. Nesse caso aqui, no receptor, a força contra a eletromotriz é a tensão mínima que ele precisa funcionar. E eu forneço um pouco a mais. Então, nesse caso, a tensão é maior do que a força contra a eletromotriz. Aqui, potência no receptor. Eu tenho a potência recebida do receptor, vai ser a potência total dele, a potência que ele recebe do gerador. A potência útil, que é a potência relacionada à força contra a eletromotriz, é a potência que ele efetivamente está usando para o propósito dele. E aqui, de novo, eu tenho a potência dissipada, no caso da resistência interna do receptor. Ou seja, parte dessa energia que ele recebe do gerador, ele não usa, ele desperdiça na forma de calor. Não tem como ser diferente. Tá? E aqui um diagrama esquemático de potência. Então é assim, a parte cinza aqui o gerador, a parte azul o receptor. Então eu ligo um gerador a um receptor. Eu pego uma pilha e ligo num motorzinho de ventilador. A pilha ela vai fornecer uma potência total, ela tem um total de energia que ela consegue produzir, mas ela não entrega esse total de energia. Tá? O gerador ele não entrega, ele tem uma queda de energia aqui na hora de entregar essa energia. Então, essa potência lançada para o receptor é justamente o que o receptor recebe. Então, aqui eu tenho uma igualdade aqui. Ó. Então, volta lá na fórmula e olha, a potência lançada do gerador ela é igual à potência recebida do receptor. Tá? É a mesma fórmula. Só que no gerador, os contextos são diferentes. No gerador, eu chamo de lançada. No receptor, recebida. Essa potência total do gerador aqui é aquela potência calculada com a força eletromotriz. Só que eu tenho uma parte dissipada e ele consegue fornecer uma parte para o receptor. O receptor recebe essa potência, recebe essa energia e ele não consegue utilizar totalmente essa energia. Ele só utiliza uma parte. Por quê? Porque ele perde também na forma de calor. Então a potência útil do receptor tem a ver com a força contra a eletromotriz. Tá? Então, eu tenho aqui uma perda de energia, uma potência dissipada por causa da energia interna do receptor. Então, aqui a potência dissipada pela energia interna do gerador, aqui a potência dissipada pela energia interna, resistência interna, perdão, do receptor. Ok? Então, dá uma olhada de novo nas fórmulas, olhando com esse diagrama aqui, que eu acho que esclarece melhor e a gente continua esse papo na próxima aula. Ok? Tchau, tchau.